Olá pessoal, Silvio Malheiro de Indaiatuba, São Paulo. Hoje, dia 20 de abril de 2020, faltando aí 10 minutos para as 6 horas da tarde, para as 18 horas, horário que certamente eu farei a minha oração, pedindo a cura, do mundo como um todo, e especialmente do Brasil, pela guerra política que trava. Ontem, dia 19 de abril, dia do Exército Brasileiro, dia do Índio, dia de várias manifestações pelo Brasil. E aí vem a pergunta: quem está certo, quem está errado e até onde esta pandemia do Covid-19 irá nos levar? Amanhã, terça-feira, dia 21 de abril de 2020, feriado nacional de Tiradentes, dia da fundação de Brasília. Brasília completará 60 anos e aí nós somos forçados a fazer algumas reflexões pelos acontecimentos de ontem e pelos desdobramentos que certamente essas manifestações elas farão. Então vamos lá. As manifestações elas tiveram, como sempre, algumas pautas, difusas, mas o que eu vi hoje na mídia, o que chamou mais atenção, por incrível que pareça, foi o AI-5 e a intervenção militar. Pessoal, o AI-5, ele nem existe mais. O ato institucional era uma coisa que existia lá na Constituição de 67, que já foi revogada há muito tempo. Aquele tempo ele sobrepujava a Constituição, e é um ato totalmente de exceção, onde você pode até fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, você pode fazer intervenção nos estados e municípios, designando governadores, prefeitos, interventores federais. E esse tipo de pedido está muito longe da nossa realidade política nos dias de hoje. Então, entendo, o que nós temos hoje na Constituição é o estado de calamidade, que já está decretado e aprovado pelo Congresso, e depois disso os instrumentos legais serão o estado de defesa e o estado de sítio. Ambos estão previstos na Carta Constitucional de 88 e também são instrumentos que têm que ser aprovados pelo Congresso Nacional. Então fica a pergunta, por quê? Eu entendo que uma parcela da população, talvez até por desconhecimento, ela seja induzida a ficar pedindo esse tipo de coisa, mas é um instrumento que sequer não existe mais, não tem como fazer, porque não existe, não está previsto. Então, não adianta pedir, é uma coisa que simplesmente não irá acontecer. O outro pedido que me chamou a atenção foi a intervenção militar. Como assim intervenção militar? O que os militares podem fazer, a não ser acatar a vontade do povo? E esse é o ponto. Então eu entendo que os intervencionistas, lá desde o impeachment da presidente lá, Dilma Rousseff, sempre houve essa aspiração. Eu entendo que um grupo tem até a legitimidade de pedir isso, apesar de ser contra os preceitos constitucionais, que eu digo assim, como nós temos a liberdade de expressão e comunicação, você acha que tem que haver uma intervenção, você vai se manifestar pedindo isso, você pode, você tem direito. Mas daí a acontecer é uma grande diferença. Ontem o nosso presidente Bolsonaro, ele esteve lá no comando do Exército, em frente ao quartel-general ali no comando do Exército em Brasília, apoiou ali aqueles manifestantes, mas ele muito mais foi ali, mais uma vez, receber o apoio da população, talvez celebrar o Dia do Exército, que em função da pandemia do Covid não foi comemorado, não houve nenhum tipo de solenidade ou formatura, e a mídia hoje só falou em ato institucional número 5, e intervenção militar. São pautas que existem nas manifestações? São, mas são as fundamentais, são as principais? Claro que não. Então as pautas principais ontem, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui agora, era não a PL 149, porque afinal de contas você tirar mais 90 bilhões do governo federal para compensar perdas de arrecadação de ICMS pelos estados e de ISS pelos municípios, sem qualquer forma de contrapartida, é uma coisa absolutamente irresponsável. O nosso ministro Paulo Guedes já alertou quanto a isso
e nós, povos, estamos apoiando essa solicitação. Portanto, Senado Federal, atenção, senhores senadores, senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o povo não aceita a PL 149. Isso está nos prejudicando, não haverá controle, não haverá contrapartida. Nós já estamos cientes, já estamos tendo notícia de compras realizadas superfaturadas, jogando dinheiro público fora mais uma vez, beneficiando grupos de interesse, beneficiando os políticos especificamente, e nós estamos vendo isso, nós, o povo. Então, o povo, ele não apoia nenhum ato de exceção, nem AI-5, nem intervenção. O povo apoia o governo. O povo apoia as decisões do nosso presidente Jair Bolsonaro, que quer fazer a coisa certa e, infelizmente, boa parte do Congresso Nacional hoje, representada pelo Centrão e pela esquerda, não querem diálogo porque não entende outra língua a não ser que seja o toma lá da cá. Querem cargos, querem dinheiro, querem ser beneficiados de alguma forma. E atenção, senhores governadores e senhores prefeitos, esse dinheiro que os senhores estão recebendo no estado de emergência e estão fazendo compras superfaturadas, isso tudo, essa conta chegará. Os senhores serão cobrados quanto a isso. A população brasileira precisa que a coisa seja feita da maneira correta mais do que nunca. Então, PL 149, não. Essa era a demanda principal de ontem. A segunda demanda é fora a Maia, porque esse presidente da Câmara dos Deputados pede o diálogo o tempo todo com o presidente, mas na verdade ele não quer dialogar. Ele quer que os seus interesses sejam atendidos. O presidente já deixou bem claro, até numa entrevista à CNN na quinta-feira passada, que nesse tipo de diálogo ele não vai fazer nenhum tipo de concessão, tá certo? E ele já deixou o recado claro, ele quer fazer a coisa certa, a coisa técnica, a coisa que beneficie o povo brasileiro. Então a segunda pauta das manifestações que ocorreram pelo Brasil inteiro, mas de maneira geral, foi essa, foi fora a Maia. E a terceira pauta sim, tem a ver com a pandemia, é o isolamento vertical. Por quê? Não existem estudos científicos conclusivos, nem numa tese, nem noutra. Nem do isolamento vertical, nem do isolamento horizontal. Então, se cada país tem a sua realidade e a curva epidêmica do Brasil, ela está abaixo do que se esperava, ela está aquém. Nós estamos numa posição em termos de número de óbitos, graças a Deus, nós estamos numa posição bem melhor que os demais países, normalmente Estados Unidos, Espanha, Itália e por aí vai. Então já passou da hora de nós racionalizarmos essa pandemia, deixarmos essa disputa política de lado. Atenção, senhores governadores e prefeitos, a bola está com os senhores agora. Nós temos que deixar essa polarização, essa politicagem de lado e fazer o que tem que ser feito. E eu gravei um vídeo lá no dia 26 de março, no dia 29 de março, onde eu falei exatamente isso. A população, ou parte dela, que é mais vulnerável, idosos e portadores de comorbidades, esses têm que ser preservados. E nós, as pessoas mais jovens e saudáveis, temos que voltar ao nosso trabalho tomando todas as medidas sanitárias preventivas cabíveis. Uso de máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel, usar luvas se necessário, enfim, todas as medidas sanitárias de higienização que já foram recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Então, senhores, essa politização está fazendo a população brasileira pagar um preço muito alto, que ela não precisaria pagar se os senhores fossem mais responsáveis e se os senhores realmente se preocupassem com a saúde da população brasileira. Desde o início nós falamos, nós temos 3 desafios: reduzir o número de óbitos, não congestionar, não colapsar o sistema de saúde e fazer a roda da economia girar. E hoje já é o dia 20 de abril e nós estamos vendo que nada disso está acontecendo e o Brasil está caminhando para um cenário cada vez pior. Finalizando, senhores, resta falar todo apoio ao nosso presidente Bolsonaro nas medidas propostas por ele. Todo apoio ao nosso governo. E um pedido como cidadão, pedido como indivíduo, pedido como povo. Senhores políticos, governadores, prefeitos, atendam às reivindicações da população, pois o problema tem que ser tratado como um todo. Temos que diminuir os óbitos, temos que tomar as medidas sanitárias cabíveis
e temos que trabalhar para fazer a roda da economia girar. Eu espero sinceramente que os senhores prestem atenção nessas reivindicações da população, porque a nossa intenção é ir para a rua e não sair mais, caso os senhores não atendam este apelo. Vamos juntos. O Brasil vai dar certo. Com Deus sempre. Até a próxima.